Vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro. Como é que nós falamos sobre o tempo? Notem que tempo, as noções de tempo, as relações de tempo são relações abstratas. São relações bastante abstratas. E é muito difícil para as pessoas, o ser humano, entender e falar sobre o tempo. E o que acontece então? Os seres humanos acabam criando a sua concepção sobre o tempo, utilizando como base a sua concepção de alguma outra coisa mais concreta. O recurso mais básico é compreender o tempo através da noção de espaço. Ou seja, o espaço é um elemento mais concreto, nós interagimos com o espaço, nós nos deslocamos para cá, para lá. O nosso corpo interage com o espaço. Então é mais fácil para nós percebermos fisicamente o espaço. E na hora que nós vamos pensar sobre o tempo, nós pensamos sobre o tempo como se estivéssemos pensando sobre o espaço. Nós concebemos que passar o tempo, a passagem do tempo, é como se fosse um deslocamento no espaço. Mas atentem, isso então é um procedimento que é ao mesmo tempo não linguístico e linguístico. Não é apenas nas palavras que nós utilizamos, mas a nossa própria maneira básica de pensar sobre o tempo é pensar o tempo como se fosse uma espécie de espaço abstrato. E a passagem de tempo é entendida como um deslocamento físico. E por causa disso, essa nossa concepção de tempo também se manifesta na nossa maneira de falar, nas nossas expressões linguísticas para falar sobre o tempo. Por exemplo, nós falamos que um determinado evento aconteceu 5 anos atrás. Notem, atrás é uma noção espacial. Nós pegamos um termo para uma relação espacial e utilizamos esse termo para falar de tempo. Nós falamos que daqui para frente vai ser diferente. Aqui é um termo espacial. Daqui é um termo espacial. Frente é um termo espacial. E nós utilizamos esses termos espaciais para falar sobre o tempo, porque é a maneira que nós temos até de conseguir pensar sobre o tempo. Isso não é uma mera firula linguística, isso não é apenas um embelezamento da linguagem, porque nós não temos meios mais básicos e não espaciais de expressar essas relações. Essas relações, essa atitude de pensar o tempo em função do espaço, é a maneira como nós construímos o nosso modo básico de compreender a existência do tempo. E outras expressões também mostram isso. Nós falamos sobre um determinado evento estar próximo ou distante. Próximo e distante são noções espaciais, mas nós utilizamos para falar sobre distância no tempo. Então, notem que quando isso acontece, nós estamos pegando uma área da experiência humana, que é o espaço, e é uma área mais concreta, é uma área que nós conseguimos acessar mais facilmente através, inclusive, da nossa interação física, dos nossos órgãos de percepção físicos, e nós utilizamos essa área da nossa experiência e as nossas concepções e ideias sobre essa área da experiência, e utilizamos essa área e suas concepções para estruturar a nossa compreensão de uma outra área da experiência muito menos acessível, muito mais abstrata, que é o tempo. Até a próxima e Deus abençoe vocês.